E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. De antemão, lhe agradeço a sua companhia, espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês podem ver, eu tive uma pequena intercorrência, né? Mas está tudo bem, não foi nenhum acidente, nem trauma, né? Isso aqui foi um desgaste provocado por anos de treinamento físico muito intenso, né? Já fazia um tempo que eu não tinha um dos tendões da mão esquerda. Então me programei para parar agora no final do ano e me submeter a uma cirurgia de reconstrução. E como eu vou precisar ficar um tempo em casa, os próximos vídeos eu vou aparecer assim, com essa indumentária fashion, parcialmente mumificado, né? Mas como o canal foi concebido para ser informal, né? Como se fosse um grupo de amigos conversando das coisas que eles gostam, eu acredito que não vai mudar em nada, né? Eu queria aproveitar para mandar. Eu percebi que tem alguns jiu-jiteiros que são inscritos aqui no canal, né? Queria mandar um abraço para todos os jiu-jiteiros, principalmente ao Cássio, né? O Cássio está sempre elogiando o canal, está sempre fazendo sugestões, está sempre comentando. Um grande abraço, Cássio. Obrigado pelo engajamento. Se vocês soubessem como eu gosto, né, desse tipo de engajamento, vocês até comentariam mais, né? E se você caiu de paraquedas no canal, aproveite para se inscrever, deixa o seu like. Você não sabe o que está perdendo. É o seu canal preferido, artesanal, do YouTube, o único que o apresentador sai da trincheira parcialmente mumificado para trazer conteúdo para você, né? E hoje, a resenha, cara, vai ser muito bacana, a resenha é bastante informal, né? Eu tava vendo o canal do Davi Vega outro dia, vi que ele tinha uma playlist lá, coleções. Aí eu pensei, pô, eu vou fazer uma playlist. Eu tinha já alguns vídeos mostrando coleções minhas, mas eu não tinha uma playlist. Então eu criei lá a playlist coleções, né? E nessa playlist eu gravei todos os vídeos de coleção lá e vou apresentar uma coleção maravilhosa que me marcou demais, cara, que está aqui na minha casa. E essa coleção ela traz algumas reflexões também sobre como a tecnologia vem mudando nossos hábitos e quais são os desafios, né? Então, eu estou falando da coleção Battlefield, uma coleção sobre a Segunda Guerra Mundial, concebida originalmente para 18 DVDs, mas depois eles lançaram mais 6, totalizando 24 DVDs, né? Ela era comercializada em bancas de revista entre 2008 e 2010, né? Foi mais ou menos um ano e meio, 2 anos, né? Que ela foi saindo. Não me lembro bem a periodicidade, não sei se foi quinzenal ou mensal. Eu sei que eu ficava louco para esperando, né? E eu tinha todo um ritual. Sábado à tarde eu almoçava e sábado à tarde eu estudava o livrinho que vem aqui dentro e assistia o DVD com muita atenção, porque ali foi o começo da era do YouTube. O YouTube ainda era muito incipiente, então foi a primeira vez, eu estudei sobre a Segunda Guerra a vida toda, mas foi a primeira vez que eu tive acesso assim, a uma quantidade muito grande de vídeos históricos, né? Então eu adorei isso aqui, eu vivi intensamente essa coleção, marcou minha rotina durante um ano e pouco. E antes de falar da coleção em si, que nós vamos mostrar os DVDs e tal, eu queria fazer algumas digressões, eu queria fazer algumas reflexões sobre o impacto que a tecnologia causou. Vai ser tudo muito rápido. E os desafios que ela trouxe, né? Mas se você quiser ver direto a coleção, não tem problema nenhum, é só adiantar o vídeo, né? Eu mesmo faço isso às vezes, vou direto para os itens, mas eu vou aproveitar para fazer essa pequena digressão. E depois que eu mostrar a coleção, eu vou fazer algumas considerações históricas também sobre o conteúdo da coleção, né? Então, em primeiro lugar, é o seguinte, como eu falei, essa época eu não tinha tido muito acesso ainda a um material em vídeo muito grande de documentários, né? Salvo um ou outro DVD que eu conseguia comprar, né, e algum outro vídeo pirata que eu baixava da internet. Então o YouTube ainda muito incipiente, não tinha. Então, quando veio esse material, eu foquei bastante, por prazer mesmo, porque eu sempre gostei muito de estudar história, né? Mas hoje, essa coleção, por exemplo, você tem ela toda de graça no YouTube. Eu achei ela várias playlists no YouTube aí, que a galera faz upload, né? Então, não só dessa coleção, mas uma infinidade de todo tipo de documentário e videoaulas maravilhosos sobre esses conteúdos. Que na realidade, essa tecnologia, ela agregou demais, isso é uma coisa maravilhosa. Porém, ela trouxe alguns desafios também. E o desafio principal, na minha opinião, é esse aqui, o foco. Porque o nosso cérebro ele é muito plástico, então ele se acostuma com esses estímulos rápidos e fugazes, né, representados pelos aparelhos de celular, pela internet móvel. E o YouTube também com o algoritmo lhe sugerindo coisas o tempo todo, então é muito difícil você focar. Eu fico me perguntando se hoje eu teria foco para ver uma coleção dessa completa, do início ao fim, como eu vi essa aqui, e que foi tão bom para mim, para os meus conhecimentos, né? Então, realmente, o advento dessas novas tecnologias, eu me sinto muito privilegiado,
de usufruir da internet, mas de ter me desenvolvido e crescido numa época em que isso não existia, né? Então eu sei exatamente o peso, a medida de cada coisa, né? Então o maior desafio para lidar com essas novas tecnologias é a gente não perder nossa capacidade de focar, né? Descrito brilhantemente pelo Daniel Goleman nesse livro Foco aqui, né? O Daniel Goleman é mais famoso pelo seu outro livro, Inteligência Emocional. Porém, eu acho que aquele livro foi muito desvirtuado pelo muito corporativo, na minha opinião, né? Eu acho que esse livro aqui ele tem muito mais relevância e vai ter muito mais relevância daqui para frente, né? Às vezes eu tenho vontade de resenhar esses livros, mas o foco do canal é mais resenha histórica ou de literatura clássica. Eu não tenho ainda resenhado livros assim para um ambiente mais corporativo de autodesenvolvimento. Eu até penso em vir a fazer isso. Mas enquanto a gente não faz, fica a sugestão desse livro aqui, né? Um livro fantástico, do Daniel Goleman, que vai ser o grande desafio de lidar com essa mudança, né? Hoje em dia, com essa disponibilidade enorme de informação, a gente não consegue mais focar, não consegue mais ter o foco que eu tive para assistir isso tudinho, né? Durante um ano e pouco, né? Então, e por prazer, eu não era obrigado a assistir isso aí, eu assisti porque eu gostava mesmo, né? Mas hoje, se eu abrir o YouTube, tem tanta coisa que eu gosto que eu não sei se eu vou conseguir focar em uma coisa só durante um ano, entendeu? Onde é que está o problema, né? Então vamos lá para a coleção, né? Coleção maravilhosa. Você vê aqui o DVD, ele vinha com a programação visual fantástica, uma foto histórica em preto e branco, em tom pastel, com várias informações aqui na parte de trás. Você pode dar um pause aí no vídeo para olhar melhor as informações, né? Aqui, essa série foi produzida pela Universal nos anos 90, publicada pela Abril a partir de 2008 a 2010. E abrindo aqui o DVD, a gente tem os discos, eles vinham com esse dossiê, né? Esse dossiê era um livrinho muito legal, cara, que eu sempre lia antes de assistir. O meu sábado à tarde eu sempre começava lendo esse livrinho antes de ver o DVD, né? O livro ele vem a história dos eventos, muitas fotos históricas, né? Ele discorre rapidamente sobre os eventos desse DVD aqui, dá uma ficha técnica, como se fosse um mini dossiê, acompanha vários mapas e tal, assim, muito, muito bacana mesmo, né? Pô, eu tenho muito carinho por essa coleção. Você vai ter de graça aí no YouTube, mas você não vai ter o dossiê, né? Então, o primeiro capítulo, a Batalha da França e o início da Segunda Guerra Mundial, né? Invasão da Polônia e tal, etc. As tensões aumentando e termina aqui com os caras passando o rodo lá e entrando na França, né? Blitzkrieg, etc. Então, o segundo DVD, vamos fazer uma carreira aqui rápida pelos DVDs. Segundo a Batalha da Grã-Bretanha, né? Da Batalha da Grã-Bretanha, ele divide numa ordem cronológica extremamente lógica, né? Que é aquele momento que os ingleses chamam de The Darkest Hour, que eles ficaram enfrentando os nazistas praticamente sozinhos, né? Sendo bombardeados pela Luftwaffe, que a gente cobre melhor na resenha do livro Splendid View, né? Aqui, Batalha do Atlântico, quando a Alemanha tentou isolar o continente, né, a ilha britânica, com seus submarinos, os U-boats, os temidos U-boats. Então a Grã-Bretanha estava numa situação assim, terrível, né? As novas tecnologias estavam completamente, os submarinos tentando isolar o continente, receber todo tipo de suprimento e os aviões bombardeando, né? Tudo isso muito novo, né? Ninguém sabia direito como lidar com isso. Na Primeira Guerra Mundial você tinha submarino e avião, mas muito precário, com autonomia muito pequena, né? Já na Segunda Guerra Mundial, não. Então os ingleses tiveram que ter muita... E aí quando eles começaram a contra-atacar, a guerra era sobre a Alemanha. Aqui é um episódio que a história, muito recentemente, ela vem dando outras abordagens, né? Então, aqui foi quando os ingleses começaram a bombardear a Alemanha de volta, né? E esse episódio, ele foi muito mais decisivo na Segunda Guerra Mundial do que a história contava até pouco tempo atrás. Então, quando você pega livros mais modernos, como esse aqui, do Victor Davis Hanson, ele mostra que, estatisticamente, com dados, com tudo, que os bombardeios foram muito mais terríveis do que a história mostra, né? Ao contrário do que os russos dizem, por exemplo. E os próprios aliados quiseram esconder isso por causa da questão ética, né? Que eles estavam bombardeando cidades e matando inocentes. Porém, quem criou essa doutrina foi a própria Alemanha ao bombardear a Inglaterra.
Eles primeiro tentaram bombardear Londres, mas eles queriam deixar o povo contra o Winston Churchill, então queriam deixar o povo de joelho. Então eles escolheram cidades menores para conseguir a destruição total e provocar um caos e para que o ministro Winston Churchill fosse deposto. Então eles mesmos criaram essa doutrina e eles mesmos foram vítimas dela, né? Então eles escolheram uma cidade chamada Coventry, né? Eu estou com esse livrinho que eu comprei num sebo, numa viagem agora. Eu preciso até recuperar esse livro, que tem umas páginas soltando, vou fazer um trabalho de recuperação que eu sei fazer. Ainda não li, mas ele fala sobre Air Raids, olha que legal. Ele fala sobre a destruição, pode dar um pause aí no vídeo. Ele fala exatamente sobre a destruição total na cidade de Coventry, né? Então os alemães criaram essa doutrina, né? Se depois os ingleses as usaram para se defender, aí é outra conversa. Então aqui, Batalha da Rússia, né? A Operação Barbarossa, né? O começo da virada da guerra, essa foto histórica célebre aqui desse granadeiro alemão. Isso é uma foto bastante conhecida da Segunda Guerra Mundial. A gente tem aqui cerco a Leningrado, né? A Operação Barbarossa foi dividida em 3 grupos de exército, norte, centro e sul. E o grupo de exército norte, a guerra ao norte da Rússia, era mais desprestigiada por ambos os lados, né? Era conhecida pelos pessoal apelidou lá de Guerra do Homem Pobre, que ambas as partes mal recebiam equipamentos, né? O Hitler estava mais interessado em Moscou e Stalingrado, e o Stalin, como Leningrado era uma cidade de um povo que tinha um senso crítico maior, o Stalin deixou mesmo eles se lascarem, né? Também deixou o cerco rolar lá para fazer uma faxina, né? Então, Leningrado é hoje São Petersburgo, né? A cidade mais... Eles chegaram a cometer canibalismo nesse cerco aqui, uma história muito interessante, pode pesquisar no YouTube. Veja a própria coleção Battlefield no YouTube, que você vai ter acesso a essa história aqui. Então, é uma história terrível, super interessante, né? E está aqui coberta nesse DVD. Outro capítulo da coleção Battlefield, Pearl Harbor, né? O ataque covarde, 7 de dezembro de 1941, que colocou os Estados Unidos na guerra, né? O exército imperial japonês bombardeou covardemente as bases navais americanas em Pearl Harbor, né? Enquanto estava discutindo diplomaticamente. E tem um discurso célebre do presidente Roosevelt, né? December 2nd, 1941. Então, isso aqui é uma data para ficar na história, né? Tem um filme de Hollywood que eu tenho na minha coleção de filmes de guerra, chamado Tora, 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 que fala bem sobre isso aqui, um filme fantástico. Vamos lá. Batalha de Midway. Então aqui, começada a guerra com os japoneses, se abre-se outro teatro de operações, Pacífico, né? Então aqui começam as batalhas navais, né? A Batalha de Stalingrado, a maior batalha mais sangrenta da história da humanidade, que mais morreu gente. Eu tenho aqui no canal uma resenha do livro Stalingrado de Anthony Beevor, procurei na playlist História, se você quiser mais informações. Faça melhor, assista a nossa resenha, leia o livro do Anthony Beevor e assista esse documentário aqui que tem aí no YouTube de graça. Batalha de Guadalcanal, né? Tem um filme muito lindo sobre essa batalha aqui, daquele diretor célebre, Terrence Malick, né? Além da Linha Vermelha. Tenho quase certeza que ele cobre essa batalha. Eu sei que lá é o teatro de operações do Pacífico, né? Aqui são os americanos no Pacífico, né? Uma guerra extremamente sangrenta, né? E não tinha o mesmo glamour da Europa, né? E eles lá, no meio das moscas e do calor. Batalha do Norte da África, né? Os African Corps, o célebre general Rommel, né? Onde os americanos também iniciaram por lá sua participação no cenário europeu, né? Começaram pelo Norte da África e foram subindo. Batalha de Kursk, esse aqui é um episódio fantástico, a maior batalha de blindados da história, né? Os soviéticos já contra-atacando os alemães, né? E a vitória dos soviéticos, né? Uma batalha épica, né? De maior batalha de blindados da história, batalha de Kursk, né? Nessa guerra da Ucrânia, que está acontecendo no momento de publicação desse vídeo, os ucranianos entraram no território russo e tentaram capturar Kursk. Eu acho que conseguiram, né? Então tem uma simbologia muito grande, porque Kursk foi um teatro de uma das maiores vitórias do exército soviético, né?
Foi já contraofensiva, né, na Segunda Guerra Mundial, em direção à Alemanha. Batalha da Itália, né? Aqui a Itália, a partir do norte da África, eles foram pela Sicília, entraram na Itália, os americanos, mas encontraram a pior entrada possível para a Europa, né? Aqui foi onde a FEB, Força Expedicionária Brasileira, se destacou, comando do general americano Clark, né? Os brasileiros se submeteram ao general. Eu não lembro se esse documentário chega a falar dos brasileiros, né? Se fala, é muito rapidamente, e aqui eles acabaram por optar por adentrar a Europa por outro caminho, né? Em vez de entrar pela Itália, eles entraram pela costa da Normandia. Dia D, que é exatamente o que trata esse próximo DVD, né? Batalha da Normandia, que é o célebre dia D, 6 de junho de 1944. E aqui a gente... É um dia também para entrar para a história, né? Tem literatura abundante sobre isso. E aqui em casa eu tenho o dia D do Antônio Bivo, que falta a gente resenhar no canal. Eu tenho o Mais Longo dos Dias, do Cornelius Ryan, né? Eu tenho um filme de Hollywood, O Mais Longo dos Dias aí, também, antigão, com John Wayne. Tem o Resgate do Soldado Ryan. Isso aqui, eu amaria, um dos eventos históricos mais épicos, né? Quando eles desembarcam anfíbio na Normandia, né? A partir da França, os aliados foram em direção à Alemanha. E Batalha do Reno, né? O Reno é o rio, o Reno sempre foi a fronteira natural da Germânia, né? Desde a época do Império Romano. Os romanos, os engenheiros romanos tiveram que construir pontes para conseguir entrar na Alemanha. E aqui não foi diferente, né? Aqui eles foram adentrando a Europa cada vez mais, aqui a batalha já chegando na Alemanha. Batalha do Golfo Leyte, uma célebre batalha naval já ali pelas Filipinas, né? Já chegando perto do Japão, né? Teatro de Operações do Pacífico. Aqui você vê o general MacArthur aqui na capa, né? Douglas MacArthur, general americano célebre. E por fim a Batalha de Berlim. A Batalha de Berlim é o marco zero da guerra, os soviéticos colocando a bandeira no Reichstag alemão, né, entrando em Berlim ao final da Segunda Guerra Mundial. Então esse DVD também é fantástico. Tem as fotos históricas, os vídeos históricos que tem aqui são... Eu ficava deslumbrado na época quando eu estava assistindo isso aqui. Cara, não deixa assistir, foca, vê essa coleção do começo ao fim do YouTube. Vá por mim, confia em mim. E por fim, Batalha da Manchúria, né, quando os soviéticos retomam a Manchúria dos japoneses, já depois da queda de Berlim. Como você pode ver aqui, pode dar um pause aí no vídeo se você quiser, a coleção foi concebida originalmente para ter só esses 18 discos, né, que cobre a guerra toda. E aí quando chegou no final, na época, eu me lembro, faz o que, 17 anos, isso aí, eu fiquei meio triste, porém, eles anunciaram logo em seguida que iam lançar mais 6, aí eu disse, porra, que estão aqui exatamente nesse período histórico aqui, só que detalhando mais alguns eventos que mereciam, por exemplo, aquele Batalha pela Itália, que eles falam de uma batalha só, Monte Cassino, de uma batalha específica, foi a maior, mais sangrenta, né, daquele teatro de operações. Aí aqui, primeira batalha de El Alamein, você lembra que tinha lá, Batalha do Norte da África, mas ali era o teatro de operações todo, aquele específica mais. Então esses últimos 6 DVDs, eles são mais específicos, eu adorei. Esse aqui, por exemplo, Guerra contra os U-Boats, que eram os submarinos que tentaram isolar a Grã-Bretanha, né? Então aqui ele mostra que as contramedidas que os aliados fizeram para conseguir combater os submarinos, que na época era um pesadelo. Pô. Imaginem tu lidando com a nova tecnologia, os radares, o sistema de radares ainda bastante incipientes, tu tem que lidar com um dispositivo que tu não consegue nem ver que é o submarino. O cara tá lá embaixo d'água, tu não sabe nem de onde, tu só vê o torpedo chegando e te afundando. Então eles foram desenvolvendo métodos, né, contramedidas, para conseguir combater os submarinos e tiveram um certo sucesso do meio para o fim da guerra, né? Do começo da guerra até o meio da guerra, os submarinos faziam a festa. Né? Batalha de Okinawa, né? Os americanos já chegando no Japão, batalha extremamente sangrenta, né? Eu me lembro jogando essa batalha, tem uma fase muito, muito legal do jogo Call of Duty World at War, né? Que você tem que... Você é um cara lá na ilha de Okinawa, um soldado. Esses jogos também são fantásticos, viu? Educacionalmente falando.
Operação Market Garden, né? Que você vê ali Batalha do Reno, isso aqui está contendo a Batalha do Reno. Eu fiz aqui algumas resenhas do livro Crédito do Anthony Beevor, e do livro Band of Brothers, que eu falo das tropas aerotransportadas, uma doutrina que os alemães aprenderam, os alemães criaram, usaram da forma maravilhosa no começo da guerra, depois cometeram alguns erros e recuaram, passaram a usar da forma correta. Os aliados ainda insistiram nos erros, e essa operação foi um desastre, né? Morreu muita gente, muitos paraquedistas, né? E atrasou o final da guerra. Aqui tinham doutrinas mais adequadas para serem utilizadas, como, por exemplo, o general Patton, George Patton e sua tropa de tanques, né? Ao invés das tropas aerotransportadas. Então, foi um fracasso aqui, essa operação. E a Batalha de Caen, né? Detalhando mais a batalha ali da Normandia, né? No dia D e tal. E, por fim, a coleção termina aqui, né? E logo depois dessa coleção, foi, como eu falei, 2008 a 2010, eu me lembro que eu comecei a assistir o YouTube com mais frequência, foi por aí, 2010, 2011, né? E depois não parei mais. Eu adoro o YouTube, né? Eu acho fantástico, embora traga esses desafios que eu falei. E em termos históricos, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar dessa coleção. Ela é fantástica, porém, de lá para cá, ela é fantástica e nada do que está aqui está errado, né? Talvez a questão dos bombardeios, a ênfase, hoje em dia se dá mais ênfase, né? A participação dos bombardeios na guerra, mas assim, o aproveitamento dela é perfeito, nada que está aqui está errado. Mas depois de você ler esse livro aqui do Anthony Beevor, eu tenho uma resenha desse livro no canal, The Second World Wars, Anthony Beevor, né? Eu sou tão fã que eu tenho duas cópias. Eu tenho uma cópia americana aqui em capa dura, britânica em capa dura, e tem uma cópia em português, né? E tem uma resenha desse livro aí no canal, a resenha meio antiga, meio tosca, para até refazer. Mas depois que você lê esse livro aqui, você começa a achar inaceitável você contar a história da Segunda Guerra Mundial sem contar a história da Guerra Civil Chinesa, né? Que além de ter sido no mesmo período, está completamente correlato. Da mesma forma que a Revolução Russa aconteceu devido à Primeira Guerra Mundial, a Revolução Chinesa aconteceu devido à Segunda Guerra Mundial, né? Então o resultado não foi tão bom para os aliados, a verdade é essa. A Segunda Guerra Mundial, as abordagens mais modernas, mais recentes, elas são um pouco diferentes. Não que essa abordagem aqui da coleção Battlefield esteja errada, não, tudo que está aqui está certo. É extremamente válido essa coleção. Está apenas incompleto, né? E completo, informação completa, você vai encontrar aqui, porque aqui ele inclui a Guerra Civil Chinesa também, né? E se você parar para pensar, talvez a Guerra Civil Chinesa que aconteceu aqui tenha tido muito mais impacto nos dias de hoje do que qualquer um dos eventos descritos aqui, né? Então, se você for falar hoje de uma forma atualizada sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial, o seu legado, o seu impacto, você não pode deixar de falar sobre a Guerra Civil Chinesa. E essa coleção Battlefield, ela não fala, né? Ela vai falar só da Manchúria no final, mas os soviéticos retomando, né? Então, a guerra entre Mao Zedong e o Chiang Kai-shek, né? Tudo que aconteceu, eu recomendo para o conhecimento mesmo atualizado. Eu recomendo esse livro aqui, né? Tem em português, eu estou com a edição britânica aqui, mas você tem em português aí, tranquilamente. Então, assim, tirando isso aí, a coleção é perfeita, fantástica. Não perca tempo, tem no YouTube de graça. Faça que nem eu fiz. Vá vendo um vídeo, pega assim um sábado à tarde, vá vendo um de cada vez, um a cada sábado, um ano você termina. Você não vai ter acesso ao dossiê, né? Isso é só para o garoto aqui, só para a clientela VIP. Você não vai ter acesso, porque você não comprou o DVD. Porém, você vai ter acesso ao mais importante, que são horas e horas e horas de material de vídeos históricos, né? E assim, eu adoro ter essa coleção nesse formato aqui, em mídia física, na minha casa. Porque eu sempre tenho essa noia de que a gente pode ficar sem internet, sabe? Eu sei que pode parecer paranoia, porém eu sou um filhote da Guerra Fria, eu sou de 1972 e eu não estudei história a minha vida toda, então eu não descarto a possibilidade de um dia a gente
por algum motivo, algum cataclismo qualquer, a gente ficar sem internet. E esse tipo de conhecimento aqui a humanidade não pode perder, né? Então eu tenho muita coisa de mídia física na minha casa aqui. Se eu conseguir gerar energia, que não é um desafio tão grande assim, né? Com esse sol que a gente tem aqui no Ceará, eu consigo ser independente, né? Eu tenho muita coisa para assistir, para revisitar e para me entreter, né? Então eu adoro mídia física. Mas isso estou só compartilhando aqui com vocês, né? E é isso, pessoal. Não deixe de conferir essa coleção no YouTube, né? Vou colocando um ponto final nessa resenha. Um grande abraço e aguarde que a resenha aqui do Jardim das Férias, do Eric Larson, está para sair. Fique ligado no canal, né? Esse negócio de eu estar em casa, as coisas vão sair muito rápido, né? Você vai ter que olhar para mim assim meio parcialmente mumificado, mas em compensação, eu acho que eu vou conseguir soltar mais vídeos do que o normal. E um grande abraço e excelente fim de semana.